Muito bom dia, a partir de agora, a Hora Geral pela Santa Cecília TV. Um abraço muito especial a você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Muitas pessoas ligando, participando pelo 3041-6777. E neste mês de dezembro, um programa especial, ou seja, vários programas especiais, onde alguns políticos, presidentes de Câmara, estarão prestando contas e fazendo um balanço, como foi o ano de 2014, mas nós não podemos esquecer a área médica, que tem uma responsabilidade muito grande, e eu tenho observado durante o programa, nesse ano de 2014, que muitas dúvidas surgem quando médicos se apresentam, quando a questão ligada à saúde tem a sua pauta no programa Hora Geral. E é justamente para isso que nós estamos aqui, para tirar essa dúvida do público telespectador com os nossos convidados. Lembrando do site euestoucomvocê.com.br para você acessar, rever os programas e também ficar bem informado. Temos um e-mail que é horageral@euestoucomvocê.com.br e o telefone que você já sabe que é o 3041-6777. Não se esqueça que eu estou com você. A partir de agora tem o Hora Geral e quem vai participar hoje é o meu amigo, o médico cardiologista, Dr. Sérgio Paulo Camargo. Dr. Sérgio Paulo, bom dia, obrigado pela sua participação. Douglas. Muito obrigado pelo convite. Dr. Sérgio Paulo, já várias entrevistas na rádio, né? Também na televisão, uma figura muito querida. Às vezes as pessoas olham assim, o Dr. Sérgio Paulo, e falam assim, nossa, mas ele é muito sério. Mas é só o semblante, porque é uma figura muito simpática, né, daqui da nossa região. E sempre quando a gente chega no consultório do Dr. Sérgio Paulo, a gente já fica assim, preocupado. Como que eu estou? Estou bem de saúde? Porque o coração, me corrija, seria um dos órgãos vitais para que nós possamos estar dispostos, trabalhar, estar um pouco mais tranquilo no emocional. E mesmo assim, com tanta informação, parece que o cidadão não se preocupa muito com a saúde. Estou errado, doutor Sérgio Paulo? Sem dúvida, Douglas. O coração segue sendo como o primeiro fator de morte e invalidez no nosso país e frequentemente as doenças que afligem o coração são doenças com pouco ou nenhum sintoma, né? A aterosclerose, que é a doença das artérias coronárias, é uma doença que evolui por muitos anos e de uma maneira absolutamente silenciosa ou com poucos sinais de presença. Somente através de busca ativa, como nós chamamos, né? Através de exames laboratoriais, de análise sensível desses sintomas, é que o seu médico, o seu cardiologista, poderá chegar à conclusão da presença ou não de algum evento que possa estar colocando a sua vida em risco. E como você bem falou, a doença cardíaca, ela se caracteriza por 3 possibilidades: o infarto, o acidente vascular cerebral ou a morte súbita. Então, realmente são situações que, se o paciente estiver vivo, ele estará seguramente com algum grau de sequela. Então, o cardiologista, ele deve atuar sempre na prevenção do evento. Ele não pode se dar ao luxo, como as demais especialidades, no sentido de aguardar a evolução da doença para adotar medidas. Ou seja, ele tem que se antecipar ao evento. Há pouco tempo nós tivemos, infelizmente, a perda de um grande nome, um dos maiores nomes da cardiologia brasileira, o professor Adib Jatene, que foi acometido de um infarto em sua residência, né? Agora, por quê? Nós, cardiologistas, nós não atuamos com cura, nós atuamos com redução de risco de evento. Poucas são as situações dentro da área da cardiologia que possibilitam uma cura total. Ou seja, através dessas medidas relacionadas ao controle da pressão arterial, a abstenção do fumo, o exercício, a medicação, nós vamos reduzir o evento da ocorrência não cura. Agora, doutor Sérgio Paulo, o senhor falou algo emblemático, né? Que é justamente a prevenção e, lógico, que o médico cardiologista, ele não tem o poder de curar o paciente que tem alguma doença coronariana.
mas ao mesmo tempo a gente observa a longevidade que hoje o ser humano está conquistando, tanto o homem como a mulher. Algo que não era diagnosticado num passado há 20, 30 anos. Por exemplo, os meus avós faleceram cedo e com uma idade próxima a 65, 66 anos. Hoje você chega rapidamente, tranquilamente com essa idade. Eu vou aqui destacar uma figura que o senhor conhece, uma figura muito agradável e inteligentíssima, que é o reitor da Universidade Unimonte, Montserrat, que é o doutor Osíris Silva. Ele está com 82 anos, recentemente o entrevistei, é impressionante a lucidez, a articulação, a inteligência, e uma figura que acorda cedo, vai para o escritório lá em São Paulo, acho que 6 vezes por mês vem para Santos, está sempre trabalhando. Ou seja, esse lado da vitalidade, aliado à longevidade, ele depende também de um coração sadio? Veja, Douglas, o alvo primário da atuação do médico e do cardiologista em especial, ele visa qualidade de vida. Ele visa propiciar ao paciente, quer dizer, o alvo, se o paciente irá aos 80, aos 90, isso daí é um alvo secundário. A atuação nossa visa fundamentalmente propiciar ao paciente, enquanto vivo, uma vida ativa, produtiva, saudável, e saudável. Né? Você falou de um dos maiores nomes do nosso Brasil, o professor Osíris Silva, diretor do Grupo Ânima, diretor da Unimonte, da qual eu tenho grande e profunda admiração. É uma pessoa que chega a essa idade, né, com uma atividade intelectual intensa, e poucos sabem, o professor Osíris Silva recebeu do Instituto Karolinska um prêmio equivalente a um Nobel de Engenharia. Isso daí que seja dito um parênteses. Então, é uma condição que isso, sem dúvida, se é obtido através do exercício de uma boa medicina. A medicina hoje oferece, através dos recursos da vacinação, hoje você veja a altura média dos nossos jovens. Por que antigamente nós tínhamos brasileiros com baixa estatura? Baixa estatura porque a ocorrência de eventos infecciosos no jovem, no curso do chamado estirão. Estirão é o período em que o jovem está naquele crescimento. O jovem cresce em estirões. Ele cresce, engorda, cresce. Se, durante o estirão, ele é acometido de um quadro infeccioso, Douglas, ele tem comprometido a sua altura. Através das medidas de vacinação, o que hoje nós temos? Hoje nós temos brasileiros com a altura dos americanos. Nós tínhamos a altura, o americano é alto. Por que o americano é alto? O americano é alto porque ele adotava medidas de prevenção no jovem que nós estamos adotando agora. E agora nós temos tido os nossos jovens altos, saudáveis, né? Por isso, essa é a medicina moderna, essa é a medicina que oferece esse recurso ao alcance de todos e que nós, através dessas telinhas sua, né? Que é um veículo muito forte em divulgação desses conceitos de prevenção. Não há medida, não há dinheiro capaz de prover o número de pacientes que chegarão às portas dos hospitais caso nós não adotemos medidas preventivas. E é isso que nós temos que adotar. Quando o doutor Sérgio Paulo fala em medidas preventivas, eu coloco aqui rapidamente alguns programas de saúde que são fundamentais. Programas de saúde da família, né? As próprias policlínicas e as agentes comunitárias de saúde que fazem esse diagnóstico. Eu falo que as agentes comunitárias de saúde, elas são tão conhecidas da família que nem o cachorro late quando ela chega próximo dessas residências, né? Ou seja, todo um mapeamento para que aquela família, para aquele cidadão, a cidadã, ela não tenha que recorrer a um pronto-socorro porque ela não teve nenhuma atenção básica de saúde. Lógico que esses índices, não sei se o senhor concorda comigo, são índices que não são estimulantes, mas estão numa fase de crescimento. E isso mostra
que, como resultado, nós possamos ter uma população mais saudável, ou seja, não só com a prevenção através da vacina, mas também através da informação e das campanhas que são disseminadas. Tem campanha Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem a campanha de vacinação para as crianças, ou seja, não falta, no meu entendimento, doutor Sérgio Paulo, informação para que nós possamos, nós brasileiros, temos pelo menos uma saúde a contento. Sim, sem dúvida nenhuma, Douglas, e reforçando a mídia, né? E daí o motivo de eu estar aqui atendendo o seu convite com muito prazer, né? Através somente dessa informação, dessa divulgação dessa informação, é que nós podemos atingir a massa de pacientes. Você citou uma medida que foi o agente comunitário de saúde, exato, que saiu da cabeça de um grande homem chamado Dr. Adílio Jatene, por ocasião, uma passagem do seu ministério. Ou seja, ele identificou, não há necessidade do médico, ele identificou dentro das possibilidades dos grupamentos ribeirinhos, no Amazonas, no Mato Grosso, aquela pessoa que fosse a pessoa que todos procuravam para o atendimento. Era a parteira, era a que cuidava. Então, esta pessoa era chamada e treinada por um grupo multiprofissional no sentido de orientação acerca de cuidados básicos. Surgiu, então, a figura do agente comunitário de saúde, né, que ele divulgou a nível de Brasil, né? Certo. Então, através dessas, são medidas relativamente simples e de grande repercussão a nível de saúde pública. Doutor Sérgio Paulo, o senhor teve uma participação na Secretaria de Saúde na época do saudoso Oswaldo Justo. Lógico, uma outra época, na década de 80, né? Muita coisa mudou de lá para cá, não só a questão administrativa, né? Mas também o quadro da saúde. Pelo menos eu não tenho um comparativo, mas eu acho que não ocupava tanto espaço na mídia como nos dias de hoje. E aqui eu não quero elencar apenas, destacar apenas a cidade de Santos, mas toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista. O senhor acredita que hoje o SUS ele colabora para que o brasileiro tenha uma boa saúde? Por que tanta reclamação com relação a uma área que eu julgo fundamental, que é a saúde? Veja, Douglas, a saúde é a única área onde, à medida que nós temos o avanço tecnológico, nós temos aumento nos custos. À medida, todas as outras áreas, engenharia, enfim, qualquer área que se pense, à medida que a tecnologia avança, nós temos barateamento nos custos. Sim. A saúde, ao contrário. À medida que nós avançamos no aspecto tecnológico, nós temos incremento nos custos, né? Os exames tornam-se mais elaborados, mais sofisticados e há obrigatoriamente destinação de maiores recursos à área de saúde. Não há possibilidade de nós fazermos uma saúde de qualidade sem investimento de recursos e que esses recursos sejam bem e satisfatoriamente alocados. São dois aspectos, ou seja, a presença de recursos e que esses recursos sejam adequadamente alocados. Eu acho que solucionando este binômio, Douglas, nós teríamos um grande sucesso. E segundo aspecto, nós afastarmos um pouco a área de saúde do aspecto das decisões políticas. Eu acho que são áreas técnicas, áreas que exigem um profundo e adequado conhecimento técnico para que estes recursos sejam alocados de maneira satisfatória. Eu digo esse aspecto, abordando um pouco o lado administrativo da área da saúde, né, para logo mais a gente poder entrar no aspecto clínico, porque existe no orçamento uns 15% que é obrigado a prefeitura a deixar para que seja utilizado na área da saúde, ou seja, 15% do orçamento.
muitas prefeituras, elas acabam usando até o dobro, 30%, 35% na área da saúde, e mesmo assim tem a reclamação. Então, esse diagnóstico, que eu acredito que seja difícil o senhor nos mostrar ou dialogar com o telespectador, como melhorar? Porque a gente só vê problemas no atendimento do pronto-socorros, filas com relação à falta de leitos, a gente vê uma região próspera, mas não vê também esse crescimento da área da saúde. O senhor acha que faltaria um entrosamento maior entre os governos municipais junto ao governo estadual e federal? Eu acho interessante que quando eu passei, foi a primeira e única passagem minha em um aspecto, um cargo público e com grande interface política, eu sempre achei que o interesse público, fosse ele de natureza municipal, estadual ou federal, único. E, surpreendentemente, eu me defrontei com aspectos políticos, né, de gerenciamento, ou seja, o que era do município, então eu acho que, sem dúvida nenhuma, a conjunção do federal, do estadual e municipal no sentido de atingir um objetivo final, de melhor prover as necessidades de saúde da nossa população, isso sem dúvida seria o ideal, né? E haja visto a questão da nossa região metropolitana. Nós temos aqui inúmeras cidades, né? Uma área extensa, onde nós temos dificuldade de estabelecer um diálogo único, no sentido de levar os nossos interesses e os nossos objetivos às esferas maiores. Ou seja, por que nós, em termos de cidades, componentes da região metropolitana da Grande Baixada, não fazemos um pool de saúde? Sim. E vamos levar adiante, independente de partido, de cor, etc. Concordo plenamente com o doutor Sérgio Paulo. O que falta, na realidade, é uma mobilização. E aí, doutor Sérgio Paulo, eu não convoco só as autoridades municipais e as secretarias de saúde, mas também a uma parcela da população e das câmaras municipais. Nós temos a União dos Vereadores da Baixada Santista, a UVEBS, que eles possam aí formar aí corpo e haver essa cobrança literalmente. Só para ilustrar e lembrar o telespectador, no começo desse ano, 17 vereadores do Guarujá, junto com o vice-prefeito do Hino, Verri Fernandes, foram até São Paulo para uma audiência com o secretário de Segurança Pública, clamando por mais segurança no município do Guarujá. Eu tenho que chamar o intervalo, mas deixo uma pergunta no ar. Será que é só o Guarujá que precisa de segurança? E as outras cidades da região? E a questão da saúde? Será que foi debatida entre os secretários? Estamos numa temporada de verão, onde triplicam ou quadruplicam o número de turistas. Será que nós temos leitos suficientes para atender quando de uma necessidade? Depois do intervalo, eu volto com o programa Hora Geral. Aí, lógico, continuando a entrevista com o médico cardiologista, Dr. Sérgio Paulo Camargo.